sobre mais uma venda fechada no São Paulo, vexame na seleção brasileira sub-20 e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre a seleção brasileira sub-20 e também de Ramon Menezes. O Brasil fez história, mas negativa nesse sábado. Pela primeira vez ele foi eliminado na fase de grupos da Copa do Mundo Sub-20, derrota por 1-0 para a Espanha e a campanha tenebrosa, 1 ponto em 9 possíveis, tudo porque o Brasil empata com o México e perde para Marrocos e Espanha, última colocação do grupo. Repito, em todas as suas participações em Copa do Mundo Sub-20, o Brasil nunca havia sido eliminado tão cedo. E esse é só mais um dos vários vexames acumulados pelo técnico Ramon Menezes desde que passou a ocupar cargos importantes na CBF. Ele era, por exemplo, o técnico da derrota por 6-0 para a Argentina no Sul-Americano Sub-20 de janeiro desse ano. Esse também foi o técnico que não conseguiu classificar a seleção brasileira para as Olimpíadas de Paris. A gente pode lembrar também da campanha desastrosa do Ramon Menezes como técnico interino da seleção principal, 2 derrotas e 1 vitória. Só ganhou de Guiné e perdeu para Senegal e Marrocos. Só para completar, registrar ainda que a seleção brasileira sub-20 volta para casa sendo manchete em todo o mundo com mais um vexame. E dá para cravar mais uma venda fechada no São Paulo, essa ao contrário de todas as últimas envolvendo Matheus Alves, Lucas Ferreira, Henrique Carmo, vai ser festejada pelo torcedor tricolor. É que Galopo, que estava emprestado ao River Plate, bateu a meta. E a partir de agora o River é obrigado a comprá-lo por 4 milhões de dólares, a gente está falando de algo na casa dos 21 milhões e 300 mil reais. Bora voltar no tempo para explicar para você que quando o Galopo foi emprestado para o River Plate, o São Paulo recebeu o Enzo Dias, ambos por empréstimo gratuito, com cláusulas que tornariam os negócios obrigatórios. O Enzo Dias bateu a sua meta no São Paulo e vai ser adquirido por 2 milhões de dólares. Cláusula que envolvia o Galopo e o River Plate previa que ele precisasse jogar metade das partidas, pelo menos metade das partidas do River Plate, pelo menos por 45 minutos. E o Galopo já alcançou 23 jogos com mais de 45 minutos. Como o River só entra mais 6 vezes em campo até o fim da temporada, já dá para cravar que o Galopo terá essa meta alcançada e o São Paulo vai faturar esses 21 milhões e 300 mil reais. Como é obrigado a pagar 2 milhões de dólares pelo Enzo Dias, vão sobrar ao São Paulo 2 milhões e 300 mil dólares. Dá para dizer que o negócio acaba sendo interessante. Sobram 12 milhões e 300 mil reais nessa troca envolvendo Galopo e Enzo Dias. São Paulo que enfrenta logo mais o Palmeiras no Morumbis, precisando vencer para não se distanciar ainda mais dos 6 primeiros colocados. Com a eliminação da Libertadores da América, o grande objetivo tricolor é se classificar para a Libertadores via Campeonato Brasileiro. Cola, ontem o São Paulo surpreendeu, o Luiz Gustavo foi o melhor em campo, foi mesmo. Cheguei a contar para vocês que dentro do São Paulo, a chance de Lucas Moura e Oscar não renovarem o contrato para o ano que vem, não ficarem no ano que vem é muito pequena, eles têm contrato longo. O Oscar até 2027 e o Lucas até 2026. Então, apesar da péssima performance na temporada, eles estão garantidos para 2026. Já o Luiz Gustavo, cujo vínculo se encerra em dezembro desse ano, não tinha garantia. Pelo contrário, a avaliação é de que acabaria a temporada e liberariam ele. Mas o Luiz Gustavo foi tão bem, mas tão bem, deixou uma impressão tão legal, que se ele mantiver esse nível, o São Paulo vai convidá-lo a renovar o contrato, tá bom? Vale a lembrança de que o Luiz Gustavo não jogava desde 2 de abril, quando se constatou uma embolia pulmonar, ele precisou passar 3 meses sem atividade física nenhuma, foi voltando aos pouquinhos e jogou como zagueiro e deixou ótima impressão. Nicola, quando o São Paulo vai virar SAF? E a SAF é a única saída para o São Paulo? Acredito que sim, Adelmo. Esse projeto da base, para mim, parece ser interessante, mas eu não sei se há paciência para esperar esse projeto florescer, vai precisar de pelo menos 4, 5, 6 anos, você está investindo em jogador da base, de 14, 15, 16, 17 anos, até esses caras chegarem no profissional, jogarem, serem vendidos, esse processo vai demandar um tempo. A chance não é grande, porque o Conselho Deliberativo precisaria aprovar a mudança no Estatuto do São Paulo. E assim como no Corinthians, em outros clubes, os conselheiros são contrários à SAF, porque você vira SAF e os conselheiros passam a ser verdadeiras rainhas da Inglaterra, tá bom? O FT pergunta se o Luiz Gustavo... Não, pergunta não, afirma, né? O Memphis Depay é igual o elenco inteiro do São Paulo, só tem refúgio, ninguém quer. Quero falar agora sobre o São Paulo, mais especificamente de Luiz Gustavo, volante que reapareceu no time depois de quase 6 meses
e esteve em outra função como zagueiro, deixou a melhor impressão possível para o técnico Hernan Crespo, para os dirigentes e também para torcedores. Havia contado para vocês que dentro do São Paulo existia um enorme desânimo em relação ao Luiz Gustavo, tudo porque ele conseguiu estar em apenas 2 partidas da atual temporada quando sofreu uma embolia pulmonar, que quase o impediu de continuar jogando futebol. Existia em algum momento até a possibilidade de o atleta se aposentar. Pois bem, ele retornou aos treinos de maneira mais gradativa nesse segundo semestre, foi começando a ganhar um pouco mais de condição e foi lançado diante de todos os problemas que o São Paulo tinha na zaga para o confronto contra o Fortaleza nessa quinta-feira. Vitória do São Paulo por 2-0, com o Luiz Gustavo tendo grande atuação. Ele foi um dos mais destacados jogadores do tricolor. Nem parecia que alguém com 38 anos de idade e que não jogava desde o dia 2 de abril poderia render tanto. E é por causa disso que o Crespo e os dirigentes do São Paulo não se cansaram de elogiá-lo diante da imprensa. Nesse cenário, se o Luiz Gustavo conseguir performar bem até dezembro, não se descarta a possibilidade de uma prorrogação do contrato. O vínculo se encerra em 31 de dezembro. O grande ponto é seu salário, R$700 mil por mês. Que história é essa de que o São Paulo tentou a contratação de Antony? Sim, houve uma consulta do tricolor a Júnior Pedroso, representante do atleta, antes do fechamento da janela de transferências da metade do ano. A ideia do São Paulo era repetir o modelo que foi adotado com o Marcos Leonardo, um empréstimo gratuito com o clube dele pagando parte dos salários, no caso o Manchester United. O São Paulo tinha alguma esperança de que essa história avançasse se propostas da Europa pelo Antony não aparecessem. E dá para dizer que o mercado de verão europeu não foi tão bom assim como se imaginava para o Antony. Foram poucas as ofertas. No final das contas, ele acabou vendido para o Betis por 25 milhões de euros fixos, mais bônus, impedindo qualquer possibilidade de o Antony se tornar reforço do tricolor. Jogador de 25 anos, formado na base do São Paulo, ainda com relação com o tricolor, é comum, é usual a gente ver ele fazendo postagens nas redes sociais, acompanhando os jogos do São Paulo, mas esse retorno do atleta ao tricolor certamente vai acontecer só mais para frente, quando o Antony estiver mais no fim da carreira e quando o São Paulo se apresentar em condições financeiras melhores. Até porque o Antony tinha salário superior aos 3 milhões de reais por mês, e para que o negócio acontecesse, o United precisaria assumir a maior parte dos vencimentos. Jogador comprado em definitivo pelo Betis, uma das maiores transferências da história da equipe espanhola, desde que foi comprado. São 4 aparições com um gol e uma assistência na temporada passada. Por empréstimo no Betis, o Antony arrebentou, deixando excelente impressão, até por isso acabou comprado. São Paulo que se prepara para o jogo contra o Palmeiras, clássico marcado para esse domingo. No Morumbi, a tentativa de uma nova vitória para aplacar de vez a crise que havia se estabelecido depois da eliminação na Libertadores da América. E você, o que pensa sobre Antony de volta ao Brasil? Já usa o espaço para comentário, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero falar agora sobre o São Paulo que voltou a vencer. Eram 4 derrotas seguidas, 1 gol marcado nos últimos 6 jogos, eliminação para a LDU e muita crise. Até que na noite dessa quinta-feira o tricolor venceu Fortaleza por 2-0, jogando no Castelão. Resultado que permitiu ao São Paulo dias um pouco mais calmos até o confronto do próximo domingo, 5 de outubro, contra o Palmeiras no Morumbi. Luciano foi o autor de um dos gols da vitória do São Paulo, tricolor que havia aberto o placar com Tapia. Luciano não fazia gols há 13 partidas. E nesse período, somente uma participação em gol com assistência no jogo contra o Fluminense. Dá para dizer que o Luciano foi o grande culpado da eliminação do São Paulo contra a LDU por conta de pelo menos 5 gols claros perdidos entre a partida de ida em Quito e a partida de volta no Morumbi. Quero registrar ainda que o São Paulo venceu o Fortaleza no Castelão, mesmo tendo um jogador a menos desde o primeiro tempo, quando o Rigoni foi expulso. Excelente partida de Luiz Gustavo, que não jogava há meses por conta de uma embolia pulmonar. O Luiz Gustavo foi escalado como zagueiro e deixou excelente impressão. Para completar, registrar mais um tabu quebrado por Hernan Crespo desde que voltou ao São Paulo. O tricolor não vencia o Fortaleza há 11 jogos, desde 2020. E aí, só para completar, registrar também que os outros tabus recentemente quebrados por Hernan Crespo têm a ver com vitórias contra Atlético Mineiro e Botafogo, de quem o São Paulo não ganhava também há muito tempo. Para completar, com a vitória, o São Paulo é o 7º colocado, 38 pontos conquistados. O Bahia tem 40, o Mirassol e o Botafogo 43.
problema do São Paulo é que o Tricolor tem um jogo a mais do que o Bahia e do que o Mirassol e o mesmo número de partidas do que o Botafogo. Família, ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante do São Paulo. Daqui a pouco tem clássico São Paulo e Palmeiras e São Paulo no Morumbi, e você vai poder acompanhar esse jogo aí, que é muito importante, meu. O São Paulo tem que ganhar esses pontinhos aí. Então, tô deixando tudo cair aqui, rapaz. Então chega aqui deixando like, inscreva-se no canal, ativa também o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo, combinado? A gente vai ficando por aqui, naquele pique, naquele ritmo. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.